Capítulo 895. A expressão de Leonard congelou por um momento antes de ele se recompor. Ele já se lembrava que Duane Dantes trabalhava com os militares e se preparava para vender um lote de armas de fogo e canhões para Balã Oeste. Portanto, embora tenha sido surpreendente ver este cavalheiro aparecer em um dirigível militar, não foi de forma alguma chocante. A única questão é por que ele está indo para Balã Oeste tão rapidamente. A chegada de Amon também exerceu alguma pressão sobre ele? A mente de Leonard disparou quando ergueu o olhar e subiu a passarela com seus companheiros de equipe até o meio e entrou em um enorme salão reservado para eles. Não muito depois de os luvas vermelhas tomarem seus assentos, um zumbido profundo soou. A rotação da hélice e todos os tipos de sons de fricção foram ouvidos. Isso fez com que as tábuas do piso e as paredes tremessem suavemente. À medida que os tremores aumentavam de intensidade, eles se transformaram em um movimento oscilante enquanto a dirigível subia e lentamente recuperava sua estabilidade. Klein já havia se sentado e afivelado o cinto de segurança. Estava olhando ao seu redor por curiosidade enquanto experimentava uma forma diferente de voo. A decolagem não é muito estável. A altitude também é bastante baixa, mas sem encontrar furacões, os tremores ainda são bons. Eu me pergunto como isso foi feito. Klein olhou diagonalmente para as janelas à frente, sem qualquer intenção de desafivelar o cinto de segurança ou andar por aí. Isso não era acrofobia, mesmo que tivesse um leve medo de altura. Isso porque ele estava usando a fome rastejante por um breve período e tinha a habilidade de voo de curta distância e teletransporte. Ele estava agindo seriamente como um magnata de Desi que estava viajando em um dirigível pela primeira vez. Neste momento, a percepção espiritual de Klein foi acionada. Ele estalou os dentes apressadamente e ativou a visão espiritual. Ele viu as cores ao seu redor saturarem à medida que se empilhavam claramente umas sobre as outras. Ele viu ossos jorrando do chão, jorrando como uma fonte no ar, formando um esqueleto gigante de quase 4 metros de altura. As órbitas oculares deste esqueleto ardiam com chamas escuras. Seus braços estavam pendurados, segurando uma carta dobrada. O mensageiro do Sr. Azik. Ele finalmente se recuperou de seu estado de metamorfose? Klein ficou agradavelmente surpreso ao tentar se levantar para receber a carta. Mas quando sentiu uma força puxando-o para trás no abdômen, lembrou-se de que estava com o cinto de segurança afivelado. Quando estendeu a mão para desafivelá-lo, o mensageiro esqueleto se agachou e colocou a carta em suas mãos. Klein ficou surpreso ao olhar para as órbitas oculares que ardiam com chamas negras. Ele acenou com a cabeça gentilmente em forma de gratidão. Ele podia entender por que o mensageiro não apareceu na seção abaixo, permitindo que metade de seu corpo rasgasse o piso, já que se tratava de um dirigível militar. Além dos luvas vermelhas, provavelmente havia outros Beyonders. Eles também tinham percepções espirituais e diferentes níveis de visão espiritual. Eles também mal conseguiam sentir a existência do mensageiro. Mas não acho que entregar uma carta de maneira tão agachada seja educado. Prefiro que faça o que costumava fazer. Klein murmurou e viu o esqueleto mensageiro se desintegrar em ossos ilusórios, jorrando como uma cachoeira. No enorme salão, Dali Simone, que ainda gostava de ser chamada de médium espiritual, de repente virou a cabeça e olhou para a sala do outro lado do corredor. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente enquanto seus olhos se estreitavam. Dali imediatamente retraiu o olhar e disse ao oficial de baixa patente no canto do salão que atuava como garçom: "Faça-me um coquetel. Randy preto e champanhe. Metade de cada. É uma mistura muito estranha, madame." Enquanto o policial desafivelava o cinto de segurança,
Ele caminhou até a barra que estava soldada ao chão enquanto tentava dar uma sugestão. Dali, com sua sombra azul e blush, disse com um sorriso: "Gosto de sabores únicos." Ao dizer isso, ela perguntou casualmente: "Há mais alguém neste dirigível além dos oficiais militares e de nós?" O policial respondeu ao abrir o armário do bar: "Sim. Um comerciante. Aparentemente, o nome dele é Duane Dantes. Ele está trabalhando com o Ministério da Defesa." Duane Dantes. Dali ficou surpresa ao desviar ligeiramente os olhos e perguntar: "Que tipo de trabalho?" À sua direita, Leonard Mitchell havia inconscientemente mudado sua postura ao sentar. Ele passou de cruzar a perna direita sobre a esquerda para a esquerda sobre a direita. "Não tenho certeza", respondeu o oficial balançando a cabeça. "Aparentemente, tem algo a ver com o uso da experiência do cavalheiro no Continente Sul." Continente Sul. Dali repetiu a palavra pensando e parou de perguntar. Reticências. Na pequena sala em frente, Klein já havia desdobrado a carta para lê-la com seriedade. A Zeke Eggers indicou que suas experiências anteriores lhe permitiram recuperar mais memórias. Ele não teve escolha senão dormir para digerir e se recuperar, portanto, a resposta tardia. Klein realmente relaxou ao olhar para o final de bom humor. Em relação aos saqueadores do mundo espiritual, a descrição de Azik foi: "É uma criatura bastante intrigante e rara. Eles são muito bons em disfarces, o que torna muito difícil encontrá-los. Uma coisa a se aproveitar é sua forte agressividade. No entanto, eles também são muito perigosos. Mesmo com uma força próxima da sequência 4, é preciso ter cuidado suficiente. Caso contrário, alguém pode acidentalmente acabar como seu avatar de alma. Sua característica exata é: não tenho certeza nem consigo lembrar onde os saqueadores do mundo espiritual são mais ativos. Sugiro que você reze para Ayur Moriá. Ele é muito amigável com os humanos e estará disposto a responder perguntas semelhantes enquanto exerce autoridade em tais assuntos. A chave do ritual é o nome honroso e o símbolo corretos. Depois de ter as pistas sobre um saqueador do mundo espiritual, você pode esperar um pouco. Talvez eu possa lhe fornecer alguma ajuda. Como posso incomodar você?" Klein ergueu a mão direita e beliscou as duas pontas da boca. Ele então virou a página e leu a página final. "Da mesma forma, vou ajudá-lo a selar aquela luva mais uma vez. Não é que eu não queira lhe ensinar como selá-la, mas é improvável que você consiga. Isso requer o poder do submundo, exigindo, no mínimo, um imortal para fazer isso. Tudo bem, eu deveria rapidamente ter algum tempo livre. Lembro-me de você ter mencionado sobre o Anel da Morte. As mudanças do Sr. Azik não parecem muito significativas. Pelo menos não posso dizer pela carta." Klein exalou lentamente enquanto sacudia o pulso e acendia o papel em sua mão, transformando-o em cinzas antes de flutuar na lata de lixo que estava soldada ao chão. Embora não tenha recebido de Azik o paradeiro dos saqueadores do mundo espiritual, ele também pôde determinar que esse descendente da morte também não se lembrava da cidade de Calderon. Ele também adivinhou que esta misteriosa cidade do mundo espiritual provavelmente não tinha nada a ver com o submundo. Caso contrário, o Sr. Azik, que já havia restaurado conexões com o submundo, deveria ter se lembrado de algo sobre isso. Mesmo assim, Klein ainda planejava responder para perguntar mais sobre a cidade de Calderon. Independentemente disso, deve-se sempre ter esperança. Além disso, devo informar ao Sr. Azik que estou no Continente Sul. Klein considerou seriamente o conteúdo de sua resposta. Porém, não escreveu imediatamente, com medo de que o ato de convocar a mensageira fosse percebido através da percepção espiritual dos outros Beyonders a bordo do dirigível. Ao virar o olhar,
Klein olhou pela janela mais uma vez. Estava escuro e silencioso. Reticências. Olhando para o céu escuro com a lua carmesim escondida, a almirante das estrelas Ketoa retraiu seu olhar, pegou sua caneta e ponderou sobre suas palavras. A resposta é: nenhum dos dois. Ela estava inicialmente um tanto perplexa com o motivo pelo qual a rainha misteriosa não perguntou diretamente o que era lar. Em vez disso, anexou duas suposições. Isso tornou mais fácil para a pergunta receber uma resposta ineficaz. Mas pensando bem, ela acreditava que a rainha misteriosa havia pensado nisso de uma maneira muito melhor do que ela poderia. Isto porque esta questão foi colocada a uma existência secreta que se suspeitava ser um deus antigo. Como o número de páginas do diário que ela conseguiu fornecer era cerca de 20, com cada tentativa dando-lhe uma resposta, portanto, apenas 3 páginas, mesmo que fossem de alto valor, tornavam difícil ser equivalente em valor a uma questão-chave sobre onde ficava o lar mental e espiritual do imperador Roselle. Os segredos escondidos podem até ser mais importantes do que uma única carta de blasfêmia. E a pergunta de Sua Majestade parece teimosa. Ela não parece disposta a mudar para outra coisa, portanto, adicionou especialmente 2 opções, esperando poder obter uma resposta por eliminação ou obter confirmação diretamente. Em contraste, isso diminui o valor da pergunta. Então segue o princípio da troca equivalente. Enquanto Ketoa pensava, ela se lembrou de algo. Naquela época, ela ainda era jovem e estava sendo educada sobre todo tipo de informação. A rainha misteriosa iria testá-la e dizer-lhe que, em relação a responder a uma pergunta, havia 3 oportunidades para reduzir a dificuldade. Primeiro, eliminar uma opção errada. Segundo, solicitar a ajuda de alguma pessoa específica. Terceiro, orar a uma das 7 luzes para receber a resposta. Claro, o pré-requisito para fazer isso era completar o ritual sozinha. Claramente, a rainha misteriosa optou por usar o primeiro método para reduzir a dificuldade. Sua Majestade teve tal experiência quando era pequena? Depois de eliminar as 2 opções erradas, eu me pergunto o quão perto ela está da resposta real. A expressão de Ketoa suavizou-se artificialmente enquanto ela escrevia. De acordo com as informações que reúne, há uma tempestade se formando em Backlund. Eu desejo que você passe bem. Ela não mencionou diretamente o vice-diretor do MI9 ou o consultor da família real. Afinal, eram notícias compartilhadas entre o clube do tarô. Não foi algo que pediu e negociou tacitamente com o Senhor Louco em informar diretamente a rainha misteriosa. Dobrando a carta, Ketoa convocou o mensageiro da rainha misteriosa Bernadette. Reticências. Porto Birrens. POTUR do Sol. Danites e Anderson encontraram um hotel construído por um imigrante do Intis, finalmente experimentando a comodidade de não ter barreiras linguísticas. Depois de guardar a bagagem, Danites dirigiu-se imediatamente para a escada vestindo uma capa e uma luva. Anderson encostou-se na porta oposta e perguntou divertido: há mais alguma coisa? Danites imediatamente deu uma risada sarcástica. Estou saindo para comprar um dicionário. Isso é muito mais confiável do que sua linguagem corporal. Em alguns dias, posso até ser fluente em algumas palavras comuns. Anderson coçou o queixo com a mão esquerda enluvada de preto. Sua luva foi criada a partir dos restos mortais daquele gigante, certo? Quais são seus efeitos negativos? Danites deixou escapar, ser precipitado, muitas vezes agindo antes de pensar. Enquanto falava, ele ficou em silêncio. Nota 1, sequência 4. Ponto.